A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Eu me chamo Marcelo e você é o nosso convidado nesta noite para abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 4, o versículo adiante, primeiro até o versículo 11. Falaremos hoje sobre a tentação de Jesus. Você que gosta de ouvir a palavra, gosta de meditar na palavra, vamos ler conosco, que diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrar e me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a cada um de nós, que vamos, ó Pai, agora ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa ser como um instrumento, Pai querido, para levar essa palavra, essa mensagem, meu Pai, ao coração de cada um que necessita. Assim como nós necessitamos de ouvir a Tua palavra. Fala com cada um, Senhor, que vai abrir neste momento o seu coração, também o seu ouvido, Pai, para ouvir a palavra do Senhor e guardar no coração também. Amém? Amém, Jesus. Meus queridos irmãos, estamos aí diante desta palavra maravilhosa. Sabemos, meus irmãos, que a palavra, ela é vida, e é viva, é poderosa. Nós vemos que Jesus, meus queridos, após ser batizado nas águas, Jesus não precisava passar por tudo isso, mas ele deixou exemplos bons para nós seguirmos. A palavra do Senhor diz, após o Senhor ser batizado por João, ali no Rio Jordão, a palavra de Deus nos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Satanás, meus queridos irmãos, que é o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus, ele também foi tentar o nosso Salvador Jesus. A palavra de Deus diz no versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
O versículo 3 diz que Satanás chegou, o tentador chegou e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Meus queridos, nós sabemos que Jesus tem poder, tinha poder e tem poder. Satanás sabia que existia sobre os ombros de Cristo uma grande responsabilidade. Assim como ele sabe que você e eu, nós, temos uma grande responsabilidade em guardar as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. Então Satanás, ele vem, meus queridos irmãos, para tentar derrubar a tua fé, a minha fé, a fé de muitos. E tem conseguido, porque ele não desiste. Ele é um ser derrotado, mas ele não quer ser derrotado, ele quer ser vencedor. Então por isso, meu querido, que ele tenta. Jesus sendo santo, ele tentou a Jesus lá no deserto. E diz o versículo aqui: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus tinha poder de mandar ou fazer com que aquelas pedras se transformassem em pães. Mas o Senhor Jesus não iria submeter-se ao Satanás a ponto de fazer com que as pedras se transformassem em pães. Então Jesus, no versículo 4, ele responde: porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus já deu uma nele, mas ele, como é um ser espiritual, não se cansa. Ele continuou insistindo no versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Satanás queria, meus queridos irmãos, tirar ali a vida do mestre, levando ele a um pináculo alto, para que ele viesse a se lançar dali de cima para baixo. Satanás, meus queridos irmãos, ele não usou outra coisa a não ser a palavra, a própria palavra. Isso nós sabemos e entendemos aqui através da palavra, que Satanás também conhece a Bíblia Sagrada. Porque ele combateu diante de Jesus com a palavra. Mas o Senhor também combateu com a palavra, porque ele é a palavra viva. O próprio Jesus é a palavra viva em nossos corações. Então veja bem, meus queridos irmãos, minhas irmãs, que Satanás, ele fez de tudo para tentar derrubar os projetos de Deus e a responsabilidade que estava sobre Cristo. Porque no momento em que Deus enviou a Jesus ao mundo, ali estava uma responsabilidade sobre os ombros de Cristo, para que ele viesse a cumprir a palavra de Deus. Então, por isso que Satanás, ele é insistente, ele foi insistente para tentar derrubar o projeto a qual Deus tinha através do seu Filho. E veja, meus queridos irmãos, o versículo 7 diz: e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que Satanás é desta forma, ele age. Ele mostra tudo para você, para mim, para o jovem, para a jovem, as vaidades, os prazeres mundanos. Ele faz com que você e eu ficamos presos às coisas dessa vida. E veja que ele pelejou com muitos e tem derrubado muitos por causa, meus queridos, do pecado. Então ele transportou a um alto monte e mostrou-lhe o reino do mundo e a glória deles. Isso aqui, o mundo, as coisas pecaminosas, as vaidades deste mundo, tudo pertence a Satanás. Então ele mostrou para Jesus aí a glória dele. Mas Jesus foi insistente. E ele diz, versículo 9, Satanás não se teve por derrotado e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar e me adorares. Satanás queria que o próprio Jesus fizesse a vontade dele. Ofereceu para ele, assim como tem oferecido para muitos. O adultério, a vaidade, a fornicação, a mentira, a soberba, o engano, a ganância pela riqueza, pelo dinheiro. Isso tudo é passageiro, passa. Satanás, ele não se obteve por derrotado. Ele insistiu com Jesus, com o próprio Filho de Deus, ele insistiu. E tem insistido por muitos. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E o que Satanás quer de mim e de você é que nós percamos o reino dos céus. Satanás quer com que eu e você perdemos a salvação. Por isso que ele vem com um sapatinho de algodão, não faz barulho para não assustar, fala manso, fala suave. Para você que acha que Satanás está brincando, pelo contrário, ele não está brincando. Muitas das vezes nós fraquejamos porque brincamos com as coisas de Deus. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Satanás não brinca de ser Satanás. E ele está de olho na nossa coroa. Por isso que ele tentou derrubar Jesus ali no deserto, oferecendo vantagem para ele, oferecendo o mundo, assim como ele tem feito para muitos, oferecendo os prazeres. Quantas pessoas, meus irmãos, estão amarrados, estão acorrentados, não conseguem caminhar por causa do pecado, por causa do diabo, que tem tentado muitos. Veja bem que Satanás, ele pelejou, mas a Bíblia nos diz aqui, o versículo 10 diz, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos serviram. Meus queridos irmãos, Satanás, ele é insistente. Ele fez de tudo para ver Jesus pecar, transgredindo a palavra, desapontar o Pai. Mas ele foi perseverante. Satanás conhece a palavra de Deus capa a capa. E muitas das vezes, Satanás conhece melhor a palavra de Deus do que qualquer um de nós. E ele vem para derrubar usando a palavra, usando o que tem isso, o que tem aquilo. E muitos têm caído. Meu querido, minha querida irmã, vamos seguir o exemplo de Cristo, fugindo do pecado, fugindo da vaidade, porque o pecado é bom.
Para a carne é bom, mas para a alma não é bom. A nossa alma fica gemendo quando nós pecamos e desagradamos a Deus. Então nós possamos rever a nossa vida diante de Deus e acordar para uma realidade, porque Jesus, Ele quer nos arrebatar. E será que estamos preparados? É tempo de nós acordarmos. Se nem o Filho de Deus escapou da tentação do diabo, você e eu também não vamos escapar. Porque nós somos fracos. Mas se pedimos forças a Deus para Ele nos revestir, nós vamos suportar as tentações desta vida. Porque Satanás, para ele, não tem mais jeito, não tem mais volta. Mas para mim e para você tem, porque as portas da salvação estão abertas. Então vamos se esforçar. Vamos rejeitar tudo por amor a Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é uma noite propícia para você levantar as suas mãos e pedir a Deus que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida. E você que ainda está afastado dos caminhos do Senhor, volte rapidamente, porque as portas da salvação ainda estão abertas. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo possa falar aquilo que a minha pequenininha sabedoria não tem para falar, mas Ele possa falar. Que Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.